Olá pessoal, meu nome é Luciano, sou professor de Geografia. E vim comentar um pouco aqui sobre a semana 4 do PET 1 do nono ano. Continuando, né, a revisão do oitavo. Terminando esse primeiro PET. O tema é problemas socioambientais na América e na África. Ele trouxe um texto aqui, né, e eu acho que é um pouco difícil comentar sobre isso de uma forma tão rápida, né? Então, aqui a ideia é termos a ideia, né, de entender que os problemas, né, de fome, ele está atrelado um pouco a essa questão ambiental, né, e social. Então, primeiro, nessa questão social, tem a questão da desigualdade, né, esse ponto que ele fala aqui da concentração de renda, né, de riqueza até, que é o que? Países mais ricos, as pessoas elas vão ter acesso a mais alimentos, né? Já que as pessoas elas tendem a receber mais, a ter um poder de compra maior. E nos países mais pobres, como muitas vezes os alimentos eles não vão estar acompanhando o preço dos alimentos, eles não vão estar acompanhando é, o salário, né? É, então, os países exportadores, eles tendem a vender para onde as pessoas elas vão pagar mais, né? E aí vai atrelar um outro ponto, né? Que é essa questão ambiental, né? Nem sempre esses países mais pobres, eles têm território para plantar, território para é, produzir, né, algum tipo de alimento. E aí ele vai necessitar sempre a compra, né? E aí, como muitas vezes eles não vão ter um poder de compra alto, né, para competir com uma Europa, com os Estados Unidos, então eles acabam ficando com o que sobra, né? E muitas vezes o que sobra é muito pouco e aí não consegue abastecer a população. E aí, obviamente, nos países mais pobres, né, países da África ou países aqui da América, também vai ter pessoas lá que vão ser muito ricas. Então, essas pessoas muito ricas, elas, o pouco que tem, elas muitas vezes vão se aproveitar ali, né? Vão ser quem vai estar consumindo. E aí as pessoas mais pobres mesmo, né? Elas acabam ficando nessa questão da falta, né? Que não vai achar, né? Ele até fala aqui, ó, na América Latina e no Caribe. Aqui é importante falar na questão da América Central ali, né? Que ele chama de Caribe. Existe muitas ilhas, né? E muitas dessas ilhas nem sempre tem espaço para essa questão mesmo, né? De plantação, de você conseguir, né? Produzir algo ali. Então você fica muito à mercê de ter que comprar de outros países, ok? E aí ó, ele vai falar que a fome, né, a desnutrição, a falta de micronutrientes, sobrepeso e obesidade tem maior impacto sobre as pessoas com baixa renda, mulheres, povos indígenas, afrodescendentes e famílias rurais, né? Então aqui, né, nós vamos ver quem são a maior parte que sofre com isso, né? Então, sabemos mesmo que vai estar atrelado essa questão financeira, os povos indígenas, né, afrodescendentes aqui também, quilombolas, né, que são aqueles que muitas vezes não têm o poder de compra, né, e vai precisar de uma ajuda e aí eles ficam sempre por último, né? Então, vai necessitar de ter a ONU, né, ajudando ou outros órgãos, né, para tentar combater, né, levar essa questão de alimentos para esses lugares. Então é lembrar que a África, além de sofrer sobre essa questão econômica. Muitas vezes os países eles não têm um poder, né, de compra muito alto. Ainda tem que lá uma boa parte ali do norte da África é deserto, muitas áreas lá são muito quentes, então ainda ocorre, né, uma dificuldade maior, né, para a agricultura, né, para a criação ali na América Latina e no Caribe. Vai ter alguns países também que são muito pobres, outros que têm um território muito difícil, né, para criação e plantação, né, ilhas mesmo. Então, Haiti, né, Cuba mesmo são uns, né. Então, eles precisam muitas vezes de ter uma estrutura maior, né, para se estruturar nessa questão alimentar, né? E muitas vezes acaba dependendo de outros países, né? Como o Brasil, que é um país que exporta muito, né, alimentos.
Mas, né, se for pegar um gráfico, vai ver que a maior parte desses alimentos vai para a China, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos e acaba que esses países eles ficam um pouco mais para trás, né, nessa hora de ter o poder de compra mesmo. Passando aqui pelas atividades, eu acho que aí é até o mais fácil para entender. É, Vai estar, né, um mapa mundi da fome. A China, ela está aqui, né, como amarela, então significa que tem, né, é, uma moderada situação de subalimentação. Então, o governo chinês ele trabalha muito com isso, né? Eles sabem, né, dessa importância e sabem que devido a ter uma população muito alta, nem sempre eles vão conseguir produzir alimento para todos, né? Você tem uma população muito gigante, né? No caso deles, você vai necessitar de compra de outros países também, ok? Por isso que lá vai ocorrer também a controle, né, de natalidade, até para conseguir equilibrar, né, o que você produz com o que você consegue alimentar o pessoal. Então aqui na África vai ver o norte aqui, ó, que é as regiões do deserto, ó, você vê principalmente esses dois aqui que ainda nem tem saída para o mar, né? Então vai necessitar de compra que passe por outros países. Então você vai ver que vai ter um problema maior, né? Outros países aqui também são muito cheios, né? e e também vai ter essa questão ali do que eu falei da China, outras regiões também, por mais que às vezes não tenham deserto, mas tem áreas ali semiáridas, às vezes tem muito conflitos nessa região aqui do centro, conflitos assim que eu digo de guerras mesmo, então também atrapalha. O Caribe aqui da América, você vai notar essas ilhas, elas sofrem muito, né? Até por falta de espaço. A Bolívia, que é um país muito pobre, né, da América do Sul, se bobear, deve ser até o país mais pobre aqui, né? Então também vai sofrer com essa questão da falta de alimentos. E aí, indo aqui para as questões, na letra A, qual a realidade da maioria dos países africanos? Então, você vai olhar lá e falar, né? Cite um motivo natural e econômico que explica a situação. Como eu acabei falando também, quem prestou atenção vai responder facilmente. B, no continente americano, quais países mais vulneráveis a situações de fome e desnutrição? Então, explique. Então, eu falei também, né? Só olhar lá. E C, leia a afirmativa, né? E na sua opinião, o que poderia ser feito para reduzir a fome no mundo? Então, isso aqui é algo que vocês podem pensar, né? Ler o textinho aqui. O que vocês acham que pode ser feito para reduzir a fome no mundo? 2, né? Comida não consumida a cada ano. Então, ricos e pobres, né? Então, aqui nós vamos ver que há mesmo essa diferença, né? Os ricos, quem tem poder de compra, né? Às vezes até nós mesmos, né? Às vezes compramos algo que a gente não dá conta de comer, ou às vezes compramos alguma coisa e passa um momento a gente já compra outra e às vezes deixa aquilo lá, então acaba desperdiçando. Então isso ocorre muito das pessoas, tá? Então quanto maior o país for, né? Os Estados Unidos, o pessoal vai comprar um McDonald's lá, é muito barato para eles, então eles compram 2 McDonald's, comem metade do outro e deixa o outro desperdiça, né? Não come. Então isso acontece muito nesses países que tem mais dinheiro. E isso a gente vê, né? Às vezes nós mesmos acabamos, né, comprando, né? Muitas vezes compramos algo, deixamos vencer e tudo mais, né? Acaba desperdiçando. E você já presenciou desperdício de alimentos em sua vida cotidiana na escola, em casa, estabelecimentos comerciais, né? Crie estratégias para ser compartilhado, permite redução do desperdício. Então, daqui você pode até usar o que você respondeu na questão anterior. E aqui você já presenciou, você vai colocar, né? Sim ou não. E a B, porque o desperdício tende a ser maior em países ricos. Então, foi basicamente o que eu falei, dessa questão financeira, ok? Então, com isso, fechamos essa semana, fechamos esse patch número 1. Aguardo vocês no patch número 2. E do mais, bons estudos e tchau, tchau.